Bom, ontem uma paciente me mandou um print da última noite dela do monitoramento do sono, né, com equipamento, com aparelho que eu utilizo. E é uma das etapas, é uma das fases do programa que eu criei para avaliar, monitorar e tratar a questão do sono. É uma área de estudo que eu tenho me aprofundado cada dia mais, por uma questão, primeiro, pessoal. Pessoa que tem TDAH, muitas vezes, uma das condições coexistentes é a questão da insônia. Então, esse programa que eu desenvolvi são três etapas. A primeira etapa é, claro, uma anamnese psicológica, uma avaliação psicológica profunda para identificar se não existe alguma condição também coexistente relacionada à insônia ou à dificuldade em dormir. Depois, uma série de testes, questionários e escalas relacionadas ao sono especificamente. E aí, o monitoramento do sono, que é durante 7 noites, onde a pessoa utiliza um aparelho super sofisticado, possui eletrodos, sensores, giroscópio, acelerômetro, entre várias outras funções. Eu vou mostrar um pouco como é que funciona, mas só esse print que eu achei bem interessante ter recebido 9 da noite em relação a esse processo que essa paciente está finalizando. É a 7ª noite, é o último dia. Esse é o momento em que ela coloca o aparelho e confere se todos os sinais estão sendo recebidos de forma adequada, e o momento em que de fato começa a gravar, né, a noite de sono. Existem vários aparelhos para fazer o monitoramento do sono, como anéis, o próprio relógio da Apple e outros relógios. Existe também um equipamento americano chamado Muse, que é para o sono, também faz o monitoramento do sono. Mas esse equipamento ele é muito especial, porque conseguiu, depois de receber 60 milhões de dólares para investir em pesquisa, mostrou que o monitoramento do sono de forma longitudinal e no ambiente natural do paciente, ele é extremamente válido e nos dá dados muito ricos em relação à questão objetiva do sono. Então, vou aproveitar essa deixa para poder explicar como é que funciona esse programa, todo esse processo, né? Como eu falei, começa com a anamnese, com a avaliação psicológica, e daí a gente começa com vários questionários relacionados ao sono, como, por exemplo, mini questionário do sono, e outras escalas, como a escala do índice de gravidade da insônia, como também a escala relacionada à sonolência diurna, escalas bem práticas, uma outra escala que avalia a fadiga, um questionário para avaliar, né, e identificar de fato se uma pessoa ela é mais vespertina, se é mais matutina. Bem interessante porque estabelece, por exemplo, o horário em que a pessoa deveria dormir, o horário em que a pessoa deveria acordar. Então, estabelece pelo menos um padrão em relação à hora de dormir e à hora de acordar, que a gente sabe que é extremamente importante para uma higiene do sono. E aí, durante o monitoramento do sono com esse aparelho, a gente consegue ter dados muito ricos, como, por exemplo, o registro das horas de sono durante
essas 7 noites. A duração média para adormecer depois que a pessoa deitou na cama, então a gente sabe que muitas pessoas ficam no celular, na cama e demoram para dormir. Mudanças de posição e movimentação, porque o aparelho possui o giroscópio, o acelerômetro, como eu falei, a média de batimentos cardíacos, o ciclo de respiração por minuto. O aparelho ele não nos dá a oxigenação no sangue, né? Que não possui um oxímetro, mas nos dá um dado muito importante em relação à respiração, que são os ciclos de respiração por minuto. Eu vou mostrar daqui a pouco um caso muito interessante. Esse aparelho também me dá outro dado extremamente importante, que são os despertares durante a noite, né? Quantas vezes essa pessoa acordou durante a noite? Me dá a média do tempo em que ela permaneceu acordada durante esses despertares. Como ele possui eletrodos para fazer a leitura da frequência cerebral, então ele também me dá a duração de cada estágio do sono. E aproveitando já nesse assunto, a maioria dos casos, na verdade, 100% dos casos, eles requerem um encaminhamento posterior, seja para um neurologista, seja para um otorrino, para um psiquiatra, para um psicoterapeuta, enfim. Eu vou mostrar alguns casos e aí vai dar para entender melhor como funciona todo esse processo. É possível identificar também irregularidades na respiração. Durante essas 7 noites, eu envio alguns questionários em relação aos hábitos saudáveis e hábitos que podem estar interferindo na noite do sono. E um dado muito importante é que esse aparelho ele me dá a hora exata em que a pessoa dormiu e a hora exata em que a pessoa acordou, de fato. E avalia qual é a posição em que a pessoa começa a dormir e qual é a posição em que a pessoa consegue dormir mais profundamente, por exemplo. E com os questionários enviados para o paciente durante essas 7 noites, é possível eu identificar crenças, comportamentos, que porventura possam estar interferindo também nessa questão do sono. Então, depois de feita toda a anamnese psicológica, avaliação psicológica, aplicação de todas essas escalas relacionadas ao sono e o monitoramento do sono durante essas 7 noites, aí sim eu tenho dados suficientes e muito claros para poder estabelecer com o paciente metas, estratégias para que ele melhore a sua qualidade do sono, além de durante 14 dias o paciente ele recebe um formulário, né, por e-mail ou por WhatsApp, onde ele vai colocando as metas que foram alcançadas, as metas que não foram alcançadas, para que no final da semana a gente possa avaliar e reavaliar essas questões das metas que foram acordadas, né, terapeuticamente, vamos falar assim. Então, através de um programa 100% automatizado, eu tenho o gráfico exato, todas essas metas e estratégias que foram cumpridas ou não cumpridas pelo paciente. E a gente trabalha as questões relacionadas à rotina do sono, as questões relacionadas sobre o ambiente do sono, sobre o bem-estar diário, porque sabemos claramente que o sono ele começa a ser preparado a partir do momento em que a gente acorda. O despertar ele é crucial para o adormecer, né? Então, isso é uma das questões também
muito bem trabalhadas durante o processo. Questão dos estimulantes, do álcool, o quanto isso pode estar interferindo no sono do paciente. E aqui alguns casos interessantes. Eu peguei os casos mais claros e impactantes para que vocês vejam que é impossível tratar do sono de forma unilateral sem utilizar uma rede multiprofissional. Então, para cada caso desse, houve a necessidade de um encaminhamento para um outro profissional da área da saúde para tratar de algumas questões específicas que eu consigo chegar a determinadas hipóteses diagnósticas e que precisam desse encaminhamento para que essas hipóteses elas possam ser comprovadas ou não. Como, por exemplo, esse primeiro caso aqui, o mínimo para um adulto é de 12 ciclos de respiração por minuto. Isso é o mínimo. Essa paciente apresentou 11 ciclos por minuto de respiração. E você percebe quantas vezes ela acordou, né? Que é essa linha rosa, e a quantidade de tempo em que ela passou em um sono profundo, que foi mínimo. Então, essa paciente em específico, eu encaminhei para realizar uma polissonografia do sono, né? Uma polissonografia específica para a apneia. E é claro, a grande satisfação que eu tenho é conseguir levantar essa hipótese diagnóstica, porventura ser comprovada um médico, por exemplo, especializado em medicina do sono, né? Então, nesse caso, essa paciente fez uma polissonografia domiciliar de apneia e esse foi o resultado. Apneia leve. E esse é como vocês podem ver, é um laudo americano, né, que foi feito nos Estados Unidos. Tanto eu como minha esposa atendemos vários brasileiros nos Estados Unidos e em outros países. Então, sempre encaminhamos. E uma coisa assim que eu não posso deixar de falar é da questão da abertura e da sensibilidade dos profissionais, principalmente dos Estados Unidos. A gente possui mais contato, não tem como não pontuar isso, mas é impressionante o quanto eles respeitam a profissão, não é nem o profissional, mas, por exemplo, você é neuropsicólogo, você é psicólogo, não interessa de que país você interessa que você é um profissional qualificado, pelo menos deveria ser, e eles respeitam demais. Em relação a isso, até duas semanas atrás, eu fui convidado para uma reunião escolar com a coordenação da escola, né? Professor, supervisor e coordenador geral com a mãe de um paciente para discutir o processo de acompanhamento na escola, né? E fui extremamente bem recebido, né? De forma online, é claro, mas muito bem recebido. É minha esposa que acompanha muito mais pacientes, porque é psicoterapeuta, teve inúmeros contatos com psiquiatras americanos, chegando até muitas vezes o psiquiatra solicitando da paciente que a psicóloga fizesse parte de uma sessão para que pudesse ser direcionado tratamento farmacológico de um paciente ou de uma paciente. Laudos psicológicos brasileiros são aceitos sem nenhum questionamento, muito pelo contrário, recebemos e-mails de agradecimento e de muitas vezes
solicitando um direcionamento. Imagine você, um médico americano, solicitando um direcionamento para um paciente acompanhado que é tratado por um psicólogo brasileiro. Mas isso acontece e eu não poderia deixar de enfatizar. Bom, esse é um outro caso, esse é um dos casos mais impactantes que eu peguei. Isso me levou 3 meses de estudo. O que vocês estão vendo aí foi a primeira noite de sono dessa paciente, onde ela teve 81 mudanças de posição. A média aí estaria por volta de 20 a 25 mudanças de posição, o que me levantou claramente a hipótese de uma síndrome neurológica, que é a síndrome das pernas inquietas. Então, essa paciente foi imediatamente encaminhada para uma polissonografia, né? Onde atestou aí, de fato, um índice de PLM de 27,5, LM de 27,5 por hora, está caracterizado um distúrbio neurológico, de fato, chamado de síndrome das pernas inquietas, né? Em nível moderado, né? Então, esse, sem dúvida, foi um caso muito marcante durante essas minhas avaliações relacionadas ao sono. Então, vocês percebem que a necessidade de encaminhamento para um profissional da área é extremamente importante. Então, nesse caso, um neurologista foi o melhor encaminhamento, né? Quando a gente tem indícios, por exemplo, de apneia, o encaminhamento é para um otorrino. Agora, nesse outro caso aqui, por exemplo, paciente que se queixava muito de pesadelos durante o sono e apresentou em várias noites um alto nível de permanência no sono REM. Eram muitos pesadelos. Então, nesse caso em específico, eu fiz um encaminhamento para uma boa psicanalista, né, para uma boa psicoterapeuta, tratar de um possível transtorno do estresse pós-traumático ligado muito intimamente com essas questões de pesadelos consecutivos, é, noite após noite. Esse já é um outro caso que também é impactante, relacionado a relacionado especificamente à ansiedade e à falta de higiene do sono. Então, esse era um paciente que praticava esportes à noite, né? Muito tarde da noite, 8 da noite, 9 da noite. E aí você pode observar nessa seta a duração média de sono durante essas 7 noites, né? De 4 horas e 49 minutos. Eu até cheguei a falar para esse paciente que uma das coisas assim que fazia com que ele funcionasse durante o dia, conseguisse trabalhar e não ter fadiga, foi a questão do sono profundo, né? Porque em relação ao sono profundo, está aí representado em verde, ele passava aí 21% do tempo durante a média dessas 7 noites em sono profundo devido a um cansaço, na verdade, uma exaustão física, né? E equiparado a uma população normativa que passa em média 9% do tempo. Mas um outro dado também alarmante aí em cima é os despertares e o tempo em que ele passava acordado com esses despertares. Esse paciente em específico, ele acordava em torno de 10 a 15 a 20 vezes por noite, né? Acordadas rápidas, né? Só apenas realmente despertares e voltava a dormir. Mas fazendo uma média dessas 7 noites,
dá esse dado aí impactante de 42%, quando a população normativa está em torno de 9%. Então é isso, esses foram os casos, né, mais impactantes, mais claros, óbvios, e que todos eles necessitaram de um encaminhamento. Esse último caso, por exemplo, eu fiz um encaminhamento para um psiquiatra, vendo a necessidade da introdução, um tratamento medicamentoso através de um indutor do sono, para que no processo de higiene do sono, no processo realmente terapêutico do tratamento do sono, a gente pudesse pelo menos estabelecer de forma clara a hora que ele deveria acordar e a hora que ele deveria dormir. Então, foi um protocolo muito bem montado em parceria com o psiquiatra, onde esse paciente utilizou o indutor do sono durante 15 dias. E nesses 15 dias a gente conseguiu regular a questão do sono. A gente conseguiu fazer toda uma higiene, tirar o esporte até a noite, questão de uso de bebidas alcoólicas e bebidas estimulantes. Era um paciente que trabalhava em um escritório durante todo o dia, um escritório escuro, com luzes amarelas, e isso é uma problemática muito grande. Já existem hoje terapia por luz, que na verdade é um equipamento que você compra para deixar no seu gabinete, na sua mesa, no seu escritório durante o dia, uma luz branca acesa, né? Porque a luz branca ela inibe de fato a secreção e a produção de melatonina em um horário que não deveria ser produzida. Então é isso. Esse é o processo que eu criei para poder ajudar pessoas que possuem essa dificuldade ou até mesmo um possível transtorno relacionado ao sono. Se você quiser conhecer mais como funciona, você pode acessar luangama.com ou entrar em contato através do WhatsApp. Cada caso é muito especial e eu tenho muita dedicação e empenho para poder chegar a possíveis conclusões ou hipóteses diagnósticas para que seja feito o encaminhamento adequado todas as vezes que necessário. Então, é um processo simples, mas é um processo que dura aproximadamente 30 dias, né, com toda a parte de anamnese, avaliação, aplicação das escalas, monitoramento do sono e depois a aplicação de uma abordagem terapêutica para a higiene do sono. E todas as vezes que necessário, todas as vezes em que existe uma suspeita de alguma problemática relacionada ao sono, existe, é óbvio, um encaminhamento para profissionais especializados em cada área. Então é isso, muito obrigado por assistir. Sou Luan Gama, neuropsicólogo, e um grande abraço.